Regra de três simples, tá? Trago um exercício aqui, um modelo, né? Um exemplo de diretamente proporcional. Você tem que entender a questão de grandezas e diretamente e inversamente proporcional. Lembra, a regra de três simples, ela é formada sempre por duas grandezas, tá? E você sempre vai ter o quê? Quatro números, né? Três que serão conhecidos e um desconhecido que você vai ter que identificar, tá bom? Então vamos lá para esse problema aqui, ó. Um carro percorre 120 quilômetros com 10 litros de gasolina. Quantos quilômetros ele percorrerá com 15 litros? Então vamos entender o seguinte: eu tenho duas grandezas. A primeira grandeza é a distância percorrida, que me dá em quilômetros, né? Tanto é que eu já até montei a tabelinha aqui do lado, ó, distância percorrida. A segunda grandeza é o consumo de combustível, litros, né? Então eu tenho essas duas grandezas, onde eu vou montar aqui uma tabela, que eu já até preparei aqui, para a gente identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então essas aqui são as regras básicas que você tem que analisar, tá bom? Outro ponto. Vamos lá. Um carro percorre 120 quilômetros com 10 litros de gasolina. Então eu vou colocar aqui, ó, a distância 120 quilômetros com 10 litros de gasolina, certo? Aí quantos quilômetros ele percorrerá com 15 litros? Então eu coloco aqui 15 litros, minha incógnita X. Sempre onde tiver o número que eu tenho que localizar, eu coloco uma seta para cima, tá bom? Adota esse sentido, porque eu vou identificar se esse problema é diretamente proporcional ou inversamente. Para ser diretamente, a setinha do outro também vai ter que ser para cima. Caso contrário, será o que, pessoal? Inversamente proporcional, seta para baixo, né? Sentido contrário do outro, tá bom? Então, inversamente quer dizer que está no inverso, sentido contrário. Então vamos entender. Se com 10 litros de combustível eu percorro 120 quilômetros, isso quer dizer que com 15 litros de combustível eu percorrerei uma distância maior, eu vou mais longe ainda, né? Então veja aqui, ó, análise. Quanto mais gasolina, mais quilômetros o carro percorrerá, não é verdade? Então as grandezas são diretamente proporcionais, veja. Então, quanto mais gasolina eu tenho aqui, mais quilômetros o carro percorrerá. Se com 10 litros ele percorre 120 quilômetros, com 15 litros ele vai percorrer uma distância maior. Então ele é o que? Diretamente proporcional, pessoal. Quanto mais gasolina, mais quilômetros. Então eu sei que o x já vai ser maior que 120. Tá? Então vamos prosseguir aqui para identificar. Tá? Deixa eu colocar aqui assim. Pronto. Então na nossa tabelinha ficava aqui, ó, seta para cima também, né? Tá? Então vamos ver agora, deixa aqui mesmo, a parte do cálculo, certo? Vamos montar aqui a nossa razão, né? Tá? Então vai ficar assim, ó, 120 sobre x, que é igual 10 sobre 15, tá bom? Indo aqui para o lado, pessoal. 120 vezes 15, porque ele vai subir aqui, ó, cruzando, né? Fazendo a multiplicação cruzada, tá? 120 vezes 15 igual 10 vezes x. Vai ser mais difícil você identificar os meus números aqui do que a conta, viu? Pessoal de exatas, a gente formado de exatas tem um número horrível. Então vamos lá, 120 vezes 15, 1800, que é igual a 10 vezes x, né? Então vamos aqui, peraí. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou pôr agora aqui, ó. X é igual a 1800 dividido por 10. Eu vou cortar o zero com zero, né? X é igual a 180 km. Tá bom? Tá aqui, ó. X igual a 180 quilômetros. Viu como ele é maior que o 120, né?
Então x igual a 180. Ele vai percorrer uma distância de 180 quilômetros com 15 litros. Tá bom? Então, 15 é maior que 10, 180 é maior que 120, né? Então, diretamente proporcional, tá bom? Fica esse modelo. Nós vamos fazer uma série de questões para você nunca mais errar regra de 3. Primeiro vamos massificar questões de regra de 3 simples, depois vamos para a regra de 3 composta, para você entender por quê. Essas questões sempre caem na prova para ensino médio, sempre cai, não foge a regra. Então você não pode perder mais esse tipo de questão. Você tem que entender principalmente o que se trata grandezas e quando é inversamente ou diretamente proporcional, tá bom? Isso é fundamental para você não errar as questões. Até mais.